Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui do canal Mídia Democrática. Sou Gilson Eichinger. Estou trazendo para vocês aqui novas notícias, né? Nesta segunda-feira, hoje então, dia 26 de dezembro, né, de 2022. E hoje vamos estar falando de várias notícias, entre elas, então, a primeira aí sobre o e agora, né, já empossado, né? Aliás, diplomado ainda não empossado, a posse acontecerá no próximo domingo, né, dia primeiro. Então, o presidente já diplomado, o Lula, né, decide indicar deputados petistas para comunicação e SECOM, né? É uma área bem importante aí e que Lula então decidiu ter alguém próximo a ele aí, né? A próxima notícia que a gente vai ver é sobre a Janja, né, esposa do presidente Lula. Janja então mandava vídeos para Lula enquanto ele esteve preso, há 580 dias, preso lá na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, né? É o que mostra então um documentário inédito da Globo News. Vamos estar falando sobre essa notícia também. Prisão de suspeito aí de quebra-quebra lá em Brasília, né? Todos nós sabemos aí a tensão que está sobre a posse do Lula e a cada dia aumenta mais essa tensão e nós vamos estar trazendo então essa notícia aí mostrando então toda a preocupação aí desses últimos acontecimentos que teve lá em Brasília aí se referindo aí aos aliados do ainda presidente, né, Bolsonaro, tá certo? Vamos também falar que a justiça rejeitou contas de pelo menos contas de campanha de pelo menos 67 deputados eleitos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. E também Bolsonaro tem recorde de vetos derrubado e menor taxa de projetos aprovados em seu governo, né? Então já é uma análise aí do governo Bolsonaro. A gente já sabe que Bolsonaro, foi um presidente que nada aí teve a ver com nós, principalmente de uma grande parcela aí dos brasileiros, né? Pelo menos os mais que precisavam aí do aparato do Estado. E agora então os índices mostram aí todo esse desgoverno aí do Bolsonaro, né? Então são essas as notícias que vamos estar trazendo aí para vocês a partir de agora, né? Antes, então, a gente já pede aí que você se inscreva em nosso canal, curta e também já deixa seu like aí e comente aqui nos nossos comentários, tá certo? Vamos então para nossa primeira notícia. Lula decide indicar deputados petistas para a comunicação e SECOM. Segundo aliados os deputados federais Paulo Teixeira e Paulo Pimenta, Rio Grande do Sul, assumirão o Ministério das Comunicações e a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social, respectivamente, por esses dois deputados, né? As indicações dos dois parlamentares que integram aí o agrupamento interno, que não se alinham automaticamente à direção do partido, atende ao objetivo de equilibrar o jogo interno de forças do PT. A escolha de Teixeira, então, é uma demonstração de poder da presidente nacional do PT, deputada Gleice Hoffmann, do Paraná. Ele também é amigo de Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda. Teixeira tem boa articulação no TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e bom trânsito na área jurídica, né? Na campanha eleitoral assumiu a assessoria jurídica do PT. Então esse é um nome aí para integrar então a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Comunicação Social, certo? A outra notícia que a gente já comentou aí, né, deu aí as primeiras pinceladas, é de que Janja mandava vídeos para Lula enquanto ele esteve preso. Mostra documentário inédito da Globo News, né? A futura primeira-dama, Rosângela Silva, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ex-ministro Celso Amorim, a secretaria do presidente eleito, Cláudio Troiano, e agentes que conviveram com Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba, são alguns aí dos entrevistados desse novo documentário da Globo News, né? É uma notícia bastante relevante aí para nós. A Globo News exibirá
na próxima quarta-feira, dia 28 agora, um documentário sobre os 580 dias em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, esteve preso em Curitiba, com direção de Juliana Dualib e roteiro e edição de Mayra Dunice, né? A longa visita, né? Chamado aí de Visita Presidente, né? Reúne histórias inéditas de figuras que estiveram ao lado do petista no cárcere e agora devem acompanhá-lo no Palácio do Planalto, né? Então a futura primeira-dama, Rosângela da Silva, como eu já disse, também o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entre outros, deve integrar aí alguns dos entrevistados. O documentário, então, relata que além do envio de cartas, Janja tinha o hábito de gravar vídeos em que compartilhavam momentos e anedotas do seu dia a dia com Lula, como quando estava dirigindo, por exemplo, né? Os filmes eram entregues a ele por meio de um pendrive, né? Um depoimento da secretária Cláudia Troiano é considerado uma das passagens mais fortes da produção. Ela fala de sua ida ao velório de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do petista morto aos 7 anos em decorrência de meningite, né? Então, na ocasião, Lula precisou de uma autorização da justiça para despedir-se de Arthur. Então, são os inéditos momentos aí que Lula viveu lá na prisão durante esse tempo aí de 580 dias que ficou preso lá no cárcere lá de Curitiba, na Polícia Federal, né? E Janja, então, acompanhou, né, em todos esses momentos, dando força e coragem aí para Lula, né? Certo? Uma próxima notícia, prisão de suspeito, né? Lá em Brasília, aumenta a tensão para a posse de Lula. Petistas, aliados do futuro mandatário e autoridades do país temem novas tentativas de terrorismo propagadas por bolsonaristas, né? Nada mais do que justo temer esses covardes aí que estão tentando fazer tumulto aí na semana crucial aí da posse do presidente Lula, né? Então, suspeito de ter tentado aí contra um caminhão de combustível em Brasília, aumentou o clima de tensão em torno da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorrerá em uma semana. Agora só faltando então apenas 5 dias, né? Petistas, aliados do futuro mandatário e autoridade do país temem nova tentativa de tumulto, né, lá em Brasília, e dizem que aumentou aí a pressão para a desmobilização do acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né, do PL, no QG do Exército na capital federal, a poucos quilômetros da cerimônia de posse, né? Inclusive tem uma notícia aí do Flávio Dino, dizendo ele então que lá virou uma incubadora de criminosos, né? Bolsonaro não se manifestou sobre o episódio e apenas postou uma mensagem de Natal nas redes sociais, né? Então, autoridades envolvidas na cerimônia do dia 1º de janeiro falam da necessidade de revisão dos planos e reforço do policiamento diante deste cenário. Então, está muito tenso, como a gente pode ver. O dia se aproxima, só faltam poucos dias então para que Lula toma posse, né? E com esse aumento aí de tensão, aumento da escalada de violência por parte desses manifestantes, não sei se ainda dá para dizer que são manifestantes, né? Eu acho que já dá para concluir que são outras pessoas, né? São pessoas falando em outras coisas, menos em manifestação, né? Manifestação é permitido, mas com esse grau de violência não dá para chamar que são manifestantes, né? Certo? Então a tensão aumenta e todo cuidado ainda é pouco diante desses aglomerados de alucinados aí que apoiam Jair Bolsonaro. Vamos para a próxima notícia. Justiça rejeitou contas de campanha de pelo menos 67 deputados eleitos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. As decisões citam irregularidades então que levam à devolução de valores no pagamento de multas, né? Quase 70 deputados federais e estaduais eleitos nos 5 maiores colégios eleitorais do país tiveram suas contas de campanha rejeitadas pelos
respectivos tribunais regionais eleitorais. Levantamento feito pelo Estadão entre candidato eleito e diplomados até o dia 19 aponta nomes de diversos partidos e que aparecem entre os mais votados em seus estados. A decisão cita irregularidades que levam à devolução de valores e pagamento de multa, mas não impede a posse nem o exercício do mandato. Cabe ao Ministério Público abrir investigação sobre os casos que julgar haver crime eleitoral grave e decidir se pede a cassação do mandato ou não desses novos eleitos, né? Partidos políticos também podem acionar a justiça com o mesmo objetivo. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que reúnem o maior número de parlamentares com pendência da campanha a esclarecer. Foram 44 contas reprovadas em São Paulo e 20 no Rio. Bahia e Rio Grande do Sul tiveram 2 e uma conta rejeitada em Minas, respectivamente. Minas Gerais não teve deputado com contas pendentes, né? O filho do presidente, Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foi reeleito em São Paulo com 741 mil votos. A Justiça Eleitoral desprovou as suas contas, né, e impôs multa de 156 mil reais. De acordo com a decisão unânime do TRE de São Paulo, Eduardo gastou mais de 115 mil com o escritório da advocacia Carina Cufa, o que não foi informado à época da prestação de conta parcial. A falha é tida como grave pela legislação. E assim, entre outros, cada um tem um caso aí para regularizar as suas contas, ou então o Ministério Público ou os partidos políticos podem pedir a cassação desses respectivos candidatos que estão aí com as contas reprovadas, né? Sigamos por aqui, né? Bolsonaro tem recorde de votos derrubados e menor taxa de projetos aprovados, né, entre aí os presidentes que por ali já passaram, né? Os índices refletem então o mandato de um presidente que não buscou negociar e aprovar leis que colocassem em curso a agenda que foi eleito como na pauta de costumes, né, por exemplo, né? O presidente Jair Bolsonaro tem as menores taxas de projetos aprovados no Legislativo, além de ser o recordista no número de vetos derrubados se comparado a seus antecessores, de acordo com o levantamento que abrange dados até o penúltimo semestre de cada mandato. Na avaliação de especialistas ouvido pela reportagem, os índices refletem o mandato de um presidente que não buscou negociar aí junto ao Congresso. Os números são de levantamento dos pesquisadores Ana Laura Pereira Barbosa, Oscar Vilhena Vieira e Rubens Gleiser, né, da FGV. Então está aí um pequeno apanhado aí do que aconteceu no governo de Jair Bolsonaro, um dos governos mais ineficientes aí, se comparado com os outros antecessores, né? Outra notícia, a prisão de suspeito aí de quebra-quebra aumenta a tensão da posse de Lula, né? Então, essa é uma outra notícia que requer muito cuidado aí nesse momento aí de tensão. A gente já falou sobre isso no início lá da nossa live, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos aí. Comentem aqui embaixo sobre essas notícias, do que vocês pensam sobre, e também, claro, da principal notícia aí sobre a posse do presidente Lula, né? O presidente já diplomado aqui no Brasil, tá certo? Sou Gilson Eichiger e aqui a gente então transmitiu as últimas notícias desta segunda-feira e desta tarde de segunda-feira para vocês. Até uma outra notícia, um forte abraço a todos.